Isso pode minar esse relacionamento, aonde é um relacionamento que tem tudo para crescer e superar tudo isso, aonde os dois podem amadurecer juntos, é para isso que serve o relacionamento. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui para matar duas coisas. Não vim aqui para matar o chip. Eu vim aqui para matar a saudade de quem, né, me segue aí há um tempo, e eu passei algumas semanas sem gravar porque o meu padrasto faleceu e eu tive que vir para a Holanda, voltar para Portugal, depois vim para a Holanda, e aí tô aqui para ajudar minha mãe aí a resolver, né, as questões pós-morte. Bom, a segunda coisa que eu vim para matar é a curiosidade de vocês, já que o Rodolfo assumiu finalmente, né, coisas que eu já vinha falando há um tempo, né, que estava aí na energia do Rodolfo, né, problemas com assumir relacionamento. Então, que uma hora ou outra ele ia ser pressionado a fazer isso, porque senão ele não ia conseguir ir adiante, ia ficar sempre nessa de ficar aqui, ficar ali, não ia conseguir desengatar em um relacionamento, né. A gente só consegue ter a certeza de que aquela pessoa é a pessoa com quem a gente vai construir uma vida quando a gente se relaciona com essa pessoa, né? Só de ficada não tem como. O namoro serve para isso, para as pessoas se conhecerem melhor, né? Os familiares aí se conhecerem para ver se, né, futuramente constrói-se algo juntos. Então, chegou o momento do Rodolfo que seja feliz, apesar de que muita gente aí torce, né, o contrário, para que dê errado a relação. Cuidado, né, com o que você deseja, porque tudo que você deseja volta para você, seja bom ou seja ruim. E nem sempre se volta da mesma forma que você está ali emanando, né, a tua energia, o teu pensamento, a tua emoção. O universo a gente não engana. Tudo aquilo que a gente sente é o que emana, é o que volta pra gente. Às vezes é em volta de uma dívida, né? Às vezes é um problema, um emprego que dá errado, às vezes é uma doença, às vezes pode ser até mesmo relacionamentos, problemas com familiares. Então, tudo aquilo que a gente emana, sente em relação aos outros de ruim, seja de inveja, seja de rancor aí, né, de raiva, isso volta pra gente. Então, só mesmo para deixar essa dica aí, né, pra gente refletir sobre aquilo que a gente anda pensando e sentindo em relação aos outros. Então, assim, eu fiz, tá, a leitura. Quem segue no Insta, né, viu, eu vou botar aí para vocês rodar um trecho da leitura que eu fiz em maio, semanas antes do Rodolfo assumir esse relacionamento. Olha o que eu falei lá nos stories, para quem segue viu essa previsão. Tem algo ainda favorável, não há conversa, não há comunicação, né? Ainda existe aquele conflito ali. Eu vejo o Rodolfo, ele tá apaixonado, tá, gente? Além dele tá apaixonado, eu vejo aqui como se ele estivesse sofrendo por alguém. Não é pela Juliette, não, tá? Ai, meu Deus, ele tá morrendo de amor? Parece que sim, tá, gente? Então, é como se ele tivesse terminado com alguém, um vai e volta com alguém, tá? Mas eu não vejo que é a Juliette, porque você vê, né? Então, Rodolfo já estava apaixonado e esse problema de ida e vinda aí com essa moça, tá? O que eu percebi na leitura do Rodolfo é dele ter percebido que ele poderia perder aí uma chance, porque ele estava aí se relacionando com essa moça no off, né? Acho que até as próprias famílias, pelas leituras, não era todo mundo que sabia disso. Então, era uma coisa mais ali em off, e aí chegou um momento que algo aconteceu ali entre os dois e se separaram, se distanciaram. E ele sentiu o dodói e aí foi lá e recuperou, e aí com certeza teve que tomar essa postura mais, né, de assumir ali, tá? Bom, então eu vou falar para vocês tudo que eu anotei aqui, tá? Eu fiz previsão para os dois. Então, do mês 7 de julho de 2023 ao mês julho de 2024. Bom, esse relacionamento é um relacionamento que tem a tendência a prosperar, né? A crescer, tá? A se tornar um relacionamento estável, né? Inclusive aí até mesmo
é possível que haja um contrato de comunhão de bens, né? Talvez até um noivado, né? Pelo menos essa é a atitude do Rodolfo aí nos próximos meses, né? No decorrer desse período de 1 ano, tá? Mas o que acontece? Eles vão passar por altos e baixos, tá? Algumas dificuldades aqui no relacionamento, onde, inclusive, vai chegar um momento em que eles vão ter que avaliar se vale a pena ficar junto, tá? E se não é só uma ilusão, né? Por quê? Porque tem essa questão, né, de diferença de idade, tá? Então, muitas pessoas vieram comentar, mas a diferença é muito grande, como se isso não fosse uma coisa normal. O meu esposo é 10 anos mais novo que eu, 8 anos mais novo que eu. Enfim, estamos aí há 10 anos juntos, temos uma filha de 7, que vai fazer 7 anos, isso é algo comum e normal. Eu já tive também casada com um homem 10 anos mais velho que eu. Então, né, não entendi aí a parada das pessoas acharem, né, estranho. Agora, é óbvio, né, que como todo relacionamento onde existe essa diferença de idade, vai haver aí os conflitos. Mas, o perfil do Rodolfo, para quem me acompanha, as minhas leituras nos últimos 2 anos, e que aguenta assistir, né? Sabe que eu não falo para agradar fã, eu falo o que eu vejo. E o que eu vejo não é a verdade absoluta, acredita quem quer, quem não quer, é só se retirar do canal. Então, pelo que eu vejo do Rodolfo, o Rodolfo tem, assim, essa postura em um relacionamento de ser mais controlador, de querer que as coisas sejam do jeito dele, de dominar, tá? Para os fãs, geralmente tem uma visão limitada do seu ídolo e acha que aquela visão é o todo, é a tal cegueira, né? O fanatismo. Mas isso não é verdade, né? Nem tudo que as pessoas postam é o todo. Elas não tem como postar. Ele posta fazendo cocô? Não. Ele posta roncando, babando quando tá dormindo? Não. Ele posta quando ele tá brincando, namorando? Não. Ele posta quando tá tendo uma discussão com alguém? Não. Ele posta quando tá, sei lá, pensando na vida? Ele liga a câmera, ele como qualquer outra pessoa, inclusive até eu, que não tenho quase seguidor, liga a câmera quando acha que tá bom para expor qualquer coisa, falar sobre qualquer coisa. O resto fica em off. Então, não é tudo que a gente tem acesso. Então, o que eu vejo é muitos fãs achando que sabe tudo, né, sobre a pessoa e aí cria umas ilusões, tá? Então, essa postura dele querer ser controlador, de querer dominar, não dá muito certo com mulheres que já são ali de uma idade parecida com a dele, ou mais velha, né? E principalmente mulheres que sabem muito o que quer, que já têm uma experiência na vida e que são muito independentes e que têm suas causas aí que para defender, enfim, tem posicionamento político firme. Então, isso bate de frente com ele, porque ele tem ali a mente dele um pouquinho mais tradicionalista, meio que limitada ainda, aquele mundinho ali, né, da onde ele vem. Então, o que é mais fácil? Uma mulher mais nova. É muito mais fácil, que é o que acontece. Então, esse relacionamento, né, pelo que eu li, né, durante esse ano, é um relacionamento que é baseado em muita paixão, tá? Em uma atração física muito forte, mas principalmente partindo dele, tá? Não tô dizendo que a menina não gosta dele, sim, mas da parte dele tá muito mais essa questão física, né? E acaba que tem essa possessividade. E ela, por ser mais nova e tal, ela vai perdendo um pouco a personalidade. Que, aliás, os dois têm a tendência a se perderem nesse relacionamento, porque se eles não tomarem cuidado, eles vão acabar se isolando um pouco, se afastando de amigos, né? Por esse medo de perder, né? Medo de enfim, ciúme, né? Por inseguranças. Então,
vai rondar muito esse relacionamento ainda é rumores de traição, existe muita dúvida e muita insegurança surgindo no futuro aí desse casal, tá? E isso pode minar esse relacionamento, aonde é um relacionamento que tem tudo para crescer e superar tudo isso, aonde os dois podem amadurecer juntos, é para isso que serve um relacionamento, né? Para a gente aprender e evoluir. Então, é possível que os dois encontrem cura, né? Cada um encontre suas fraquezas dentro desse relacionamento e se dão conta de suas fraquezas, de suas inseguranças e vão curando isso. Essa é a parte positiva. Dando tudo certo, vão superar. E aí sim a gente vê um casamento, né, à vista, com filhos e aquela coisa. Caso contrário, caso eles não se deem conta disso, realmente a tendência é cada um ir para o seu lado, sabe? Avaliar melhor e cada um ir para o seu lado. Deixa eu ver o que eu vejo mais aqui. Me perguntaram sobre filho, se o Rodolfo e ela vão ter filho. Bom, eu já fiz algumas previsões sobre o Rodolfo ter ou não filho, tá? Vocês podem resgatar aí essas previsões. Para esse casal, dentro desse período de 1 ano, ou seja, até julho de 2024, o que acontece aqui, tá? Eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês. Quando a gente abre as cartas, né, e percebe que algumas cartas que indicam fertilidade, gravidez ou um novo integrante na família vindo, a gente pode se confundir, tá? Pode se confundir. Por quê? Porque esse novo integrante ou nova integrante pode estar falando somente de uma fase que eles estão entrando, né? Por exemplo, eles estão iniciando um relacionamento, assumindo para todo mundo e muitas mudanças ocorrem. Como assim? Por exemplo, na vida dela, pelo que eu percebo, na vida dela tem muito a ver com ela se tornar mais conhecida, né? E junto com ela se tornar mais conhecida, ela está tendo mais visibilidade e a tendência é ela ter mais visibilidade durante esse relacionamento. Junto com isso vem as desvantagens, sabe? As partes ruins, que são ataques de fanáticos, né? De pessoas fanáticas, ameaças. Isso pode mexer, né? No caso com ela. Então, como mexe com qualquer pessoa. Então, ela vai precisar saber lidar com isso. Então, é uma mudança também, pois ela está se relacionando com um homem mais velho e muito conhecido. Ela está entrando em um outro mundo. E ele, por outro lado, como é uma pessoa que gosta de olhar outras coisas, né? Há muita mulher bonita, né, nesse meio e tal. E para ele é uma mudança, assumir alguém, né? Então ele vai ter que se controlar mais aí. Afinal de contas, ele já assumiu, todo mundo está sabendo que ele namora, então ele não pode dar nenhuma escapadinha ou até mesmo uma olhadinha, né? Diferente porque vão cair matando em cima. Não é que ele não possa poder, ele pode, né? Mas que vão falar que vai sair na mídia e que isso vai ser de grande repercussão, ele vai ter que arcar com isso. Portanto, ele vai ter que andar na linha e também é uma mudança no sentido dele olhar para o futuro, né? No sentido de que, nossa, essa pessoa aqui é essa pessoa que eu quero para ser a mãe dos meus filhos e tal. Então, quando a gente vê cartas que vêm falando de novos começos, de fechar de ciclos, deixar para trás o passado, e vem essas cartas, algumas pessoas podem confundir isso com gravidez. Então, eu sou muito cuidadosa com as minhas leituras, tá? Então, no campo de energia, tá? Da Tayla, né? Tem essa fertilidade, tá? É notório que tem aqui algumas cartas que vêm falar, né, sobre gestação, né, que pode indicar um novo ciclo, tá? Agora,
tem aqui no negativo, né, uma carta aqui para mim que indica que isso pode ser até uma desilusão, né? Ou seja, tem um risco. Então eu diria assim, olha, se for nesse período agora, ela precisa ter muito cuidado se ela engravidar, porque ela tem no campo de energia dela, ela tá fértil, tá muito fértil, ou seja, tem aquela energia de vir uma criança. Uma vez que ela não cuide, né? Uma vez que ela tenha, tem riscos. Certa vez me perguntaram sobre o Rodolfo e uma das pessoas que ele ficava, se a pessoa estava grávida e tal. E eu respondi que não, que se essa pessoa fosse engravidar, haveria risco de gravidez. Pelo que eu tô vendo aqui, isso é o karma do Rodolfo, né? Então aqui tem riscos de gravidez. Então, é mais fácil eu afirmar para vocês que existe conversa sobre o futuro do que eu bater o martelo e dizer assim, olha, ela tá grávida, né? Se outro tarólogo, sei lá o que, vidente, faz uma previsão e bate o martelo que ela tá grávida e que vai ser já agora, nesse ano aí, nesse período, tá? Que eu tô fazendo, se essa pessoa viu e bateu o martelo e realmente foi isso, beleza. Só que eu não posso falar uma coisa que eu não tô tendo certeza do que eu tô vendo, só porque alguém falou, só porque a fulana é mais famosa e fez essa previsão. Eu não vou fazer isso, tá? Não, eu prefiro falar para vocês qual é a minha percepção, ainda que eu esteja ali equivocada. Eu prefiro me equivocar, mas estou sendo eu mesma, na minha convicção, do que errar para querer copiar os outros, para querer embarcar na onda, tá? Então, existe aquela conversinha de quem tá apaixonado. Ah, eu quero ter filho, você vai ser a mãe dos meus filhos, e não sei o quê, e não, blá, blá, blá. Agora, para isso se materializar é uma outra coisa, tá? Para isso se materializar é uma outra coisa. Isso pode ser uma projeção do futuro, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma leitura de carta, a gente precisa saber o que a gente está lendo, a pergunta que a gente faz. Porque, às vezes, a gente está vendo uma projeção que é apenas um sonho, uma ilusão, uma conversa, e a gente já diga, não, a pessoa está grávida, vai engravidar ou vai ter filho. Quando, na verdade, estão falando sobre isso, estão fantasiando, estão pensando sobre isso, não necessariamente vai se concretizar, vai se materializar. Então, nesta leitura agora, que eu estou fazendo, eu não vou bater esse martelo de que o Rodolfo, até julho de 2024, depois disso eu não sei, eu não fiz a leitura, eu vou fazer mais para frente. Mas, dentro desse próximo período de um ano, aí até julho de 2024, eu não vejo, sinceramente, o nascimento de uma criança, né? Pode ser que depois eu faça outra leitura e apareça, né? Porque eu estou sempre fazendo leitura para ele. Mas, por enquanto, o que eu vejo aqui é, sim, ela tem possibilidade de engravidar agora? Tem. Mas, se ela vai conseguir chegar aos 9 meses, né? É meio complicado, né? Então, vamos dizer que fosse uma cliente que viesse pedir um conselho, eu diria, olha, espera mais um pouco, porque agora, ainda que você esteja, né, num período ali fértil, pode ser que não vingue, pode ser que haja aí um aborto, né? Alguma coisa aconteça, então ainda não é o período. E aí, como eu falo, né, para vocês, se isso acontecer mesmo, esse materializado que eu tô falando, tem essa tendência aí, tá? Pode ser que seja necessário viajar para fazer um tratamento, pode ser que precise de se cuidar muito, de muito repouso, né, e que haja aquele medo, aquela coisa assim tensa, né, por mais que venha a felicidade, como dá pra ver aqui uma alegria, né, numa vibe deles aí, mas tem um pesar ali, um sofrimento. Fechamos essa parte? Fechamos.
né? Então, ainda falando sobre a questão da gravidez, é muito difícil segurar essa gravidez, tá? A nível de relacionamento, pode ser que haja interferências, inclusive de familiares ali, que discordam, tá? Da relação. Eu só tô falando no futuro, tá, gente? Por enquanto, agora, eu não vejo que tem esse problema, mas é como se fosse observando, os parentes fossem não gostando de algumas coisas. Agora, para fechar essa leitura aqui, o que eu preciso dizer também aqui, que é muito presente em todas as leituras que eu fiz pro Rodolfo, tá? É assim. Bom, tem algo que eles estão escondendo, né? E aí pode ser, de repente, essa gravidez, que dá uma segurada aí para ver se vai vingar, e aí não vinga, né? A gravidez, ou vinga. Eu não posso bater o martelo, gente, porque eu não sou dona da verdade, tá? Pode ser que pode ser que dê tudo certo mesmo e tal. Vamos até aqui a minha leitura, tá? Então, existe algum segredo, tá? Ou que ela saiba sobre Rodolfo, ou que Rodolfo saiba sobre ela, e que eles mantêm esse segredo. Então, até nos próximos 6 meses ali, vai vir algum segredo, vai ser revelado, tá? Que um deles dois guarda. Uma outra coisa também, essa relação, ela tem a tendência a um dos dois se dedicar muito mais do que o outro. E o outro sentir que está se entregando demais e o outro se entregando de menos, tá? Então, pode aí ser que vai esfriando isso, tá? Uma outra coisa muito forte aqui é a questão financeira, tá? O Rodolfo, ele tem, mais uma vez, não é de agora, eu acho que eu já devo ter falado muitas vezes isso, né? Quem segue aí já faz tempo sabe que eu falei que a questão financeira, material pro Rodolfo é muito importante. Então, ele gosta de mulheres independentes que ele não precise bancar, que ele não precise, que ele não se preocupe com os bens dele. Eu vejo que ele tem uma preocupação do patrimônio que ele construiu, do que ele tem, para que não venha uma outra aí, sabe assim, e ele depois vai ter que dividir os bens. Então eu vejo que essa postura, às vezes, talvez em algum momento ele mencione num relacionamento sobre isso, e isso meio que deixa a mulher com o pé atrás, a mulher insegura, sabe? Porque é como se ele fosse esperto, tá? Eu não vou perder o que eu construí, eu não acho que é justo, tá? Eu ter que pagar a pensão, ou eu ter que bancar uma mulher, e não sei o que tudo, tá? Pode ajudar financeiramente a engrenar a carreira da mulher? Eu não sei, pode até ser, mas eu não vejo ele muito. Talvez agora ele tá se abrindo mais até para isso, mas até os últimos tempos que eu li, para ele não queria, porque é aquele medo, né? A pessoa vai estar comigo para crescer, a pessoa está comigo porque quer. Então, infelizmente, ele acaba se perdendo nisso. E aí afasta, assusta, né, a outra pessoa. Então, é uma esperteza, é uma inteligência até justa, porque ele conquistou tudo que ele tem, né? E realmente existem pessoas que, com má fé, né, com má intenção, mas acaba sendo também um pouco egoísta, porque se você tem tudo que tem e não pensa em partilhar, né, com alguém que você ame, que você quer construir um futuro, fica um desequilíbrio aí. Então, é muito difícil equilibrar isso. Então, às vezes, ele pode passar até como realmente uma pessoa egoísta, uma pessoa muito apegada e, às vezes, até mesquinha. Então, esse relacionamento, ele vem marcado, resumindo, né? Pelo menos esse período de 1 ano de muita paixão, muito fogo, muita intensidade, porém muito ciúme, muita sufoco, sabe? Um sufocando o outro, um se entregando muito mais à relação, muita insegurança, né? E desconfiança e também mesquinhez com relação a dinheiro. Também, eu não sei se ela teve que abrir mão de algum trabalho
ou ela precisa abrir mão de alguma oportunidade até fora do país. Porque eu vejo, né, na linha do presente dela, uma certa vontade de morar em outro país, né? Algo relacionado a outro país, ao estrangeiro. Só que isso ela vai precisar repensar, ou já repensou, mas que volta e meia ela olha para trás e ela talvez se arrependa em algum momento de ter perdido uma grande oportunidade, que ela tinha algum sonho aí e ela teve que abrir mão por conta desse relacionamento aí, né? Porque senão não ia dar certo. Então, para que ela desse certo relacionamento, ela teve que abrir mão de algum sonho dela aí que tem a ver com o estrangeiro. Não sei exatamente o que seria, tá? Que mais eu vi aqui? O Rodolfo, nesse período de um ano, ele vai estar muito ligado, né, a dinheiro, a questões financeiras, onde, inclusive, ele vai ter que perder aí um bom dinheiro para resolver uma causa. Pode ser uma causa na justiça, algum problema de plágio, talvez algo que nem foi divulgado, que talvez as pessoas não saibam ainda, mas e que ele tente o mais rápido possível resolver isso. E aí ele vai precisar desprender muito dinheiro, tá? Mas eu vejo ele em dúvida sobre um contrato profissional, e ele tende a fechar um contrato e aumentar os bens dele, né, nesse período aí. Então, mas eu vejo ele muito preocupado com isso, com se eu tô ganhando mais, se eu, sabe, assim, com os bens dele. Bom, então eu vou fechar aqui essa leitura para não falar muito, e depois a gente vai trazendo outras leituras lá nos stories no Instagram. Eu vou ficar postando e a gente vai se falando. Um grande beijo, brigadinho pela companhia. Até mais.